Olá, sejamos todos bem-vindos para mais uma vez nos envolvermos da bênção de refletir o Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Quando nós falamos refletir o Evangelho à luz do que os Espíritos nos trazem, é falar da condição nossa de espíritos imortais. Aqueles que, uma vez criados por Deus, estamos em constante processo de aprendizado e, momentaneamente, até que vençamos a nossa capacidade de aprender nesta escola chamada Terra. Em nosso último encontro, falamos então que iríamos falar da parábola dos talentos, mas era preciso saber de onde ela surgia. Por que é que Jesus contaria então a parábola dos talentos? Então nós nos lembramos que Jesus esteve na casa de Zaqueu e o propósito era falar para aqueles daquela época, em especial seus discípulos, o Zaqueu e todos aqueles que se reuniam naquele jantar, naquela ceia na casa de Zaqueu, né? Trazer o ensinamento da capacidade de cada um de oferecer o seu melhor, de dinamizar, de colocar energia em tudo aquilo que é dado a cada um de nós promover no nosso exercício aqui na Terra. Assim, a parábola dos talentos contada por Jesus, que está lá em Mateus, no capítulo 14, no capítulo 25, que vai dos versículos 14 a 30, Jesus vai contar então, né? Ele vai dizer então que havia um homem que tinha um reino e esse homem ele iria fazer uma grande viagem, uma viagem longa para fora do seu país. E ele chama aqueles que trabalham em seu nome e vai entregar a esses homens os seus bens, né? E o que ele vai escolher desses servidores? E a um vai dar 5 talentos, a outro ele vai dar 2 talentos e a um terceiro ele vai dar 1 talento. E Jesus deixa claro que ele vai fazer essa divisão segundo a capacidade de cada um. E aí esse homem parte. Aí o que acontece na história? Aquele que recebe 5 talentos, ele imediatamente vai dar um jeito de fazer com que aqueles 5 talentos se multipliquem e ele então ganha outros 5 talentos a partir dos 5 que ele tinha. Da mesma maneira, vai agir aquele que recebeu 2 talentos. Ganhou 2 e vai trabalhar de forma a também ganhar mais 2, multiplicou. Mas aquele que havia ganhado apenas 1 talento, ele escondeu esse talento, ele abre um buraco na terra, ele esconde esse talento, esse dinheiro que era do Senhor. E aí o que acontece? O tempo passa e volta o Senhor daqueles bens, volta o Senhor daqueles servos e vai chamá-los à conta. E aí ele vai perguntar para aquele que recebeu 5 talentos: e aí, eu te entreguei 5 talentos, e o que você fez? E ele responde: Senhor, você me entregou 5, eis aqui os 5 que me deu, mais outros 5 que eu ganhei. E aí o Senhor vai dizer para ele: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, então entra agora na alegria, no gozo do seu Senhor. Da mesma forma, o que recebeu 2 também é chamado, entrega os 2, mais 2 que havia multiplicado, e aí o Senhor vai dizer também que ele havia sido fiel no pouco e agora seria colocado sobre o mundo.
Aí chega o terceiro, que tendo recebido um só talento, ele vai dizer que, sabendo que o Senhor era um homem severo e que ceifava, né? Cortava, tirava de onde ele não semeava e que também ajuntava de onde ele não espalhava, ele, receoso, escondeu o talento na terra e voltava para entregar o talento que ele havia recebido. Nesse momento, o Senhor vai falar para ele: você é um servo mau e negligente, porque se você sabia que eu vou ceifar, vou colher, vou tirar de onde não semeei e vou juntar de onde não espalhei, o que você deveria ter feito? Cumpria entregar o meu dinheiro aos banqueiros e então voltar. Quando eu voltasse, o que ia acontecer? Eu receberia com juros aquilo que é meu. Então, é preciso lembrar que há uma tradução. Então, a gente escolhe aí uma tradução, segundo o que dizem os estudiosos, ser uma ou outra a melhor tradução, porque é preciso lembrar, o tradutor, ele tem que ter muito cuidado ao escolher, ao fazer essa transposição do que era a palavra usada naquele tempo, naquele contexto, naquele momento, para a melhor palavra que hoje seria aquela que melhor se adequa àquele momento, àquele contexto, àquela época, àquela cultura, àquelas pessoas. Então, eu escolhi aqui, na leitura que fiz, a partir da pesquisa que fiz, o que seria mais ajustado. E então a gente termina aqui, né, a parábola dizendo que o Senhor vai dizer: cumpri então que você entregasse esse dinheiro que eu te dei, esse um talento, aos banqueiros, e ao voltar, eu, o Senhor, receberia com juros o que é meu. Então continua o Senhor dizendo aos outros servos, né? Tira, pois, o talento deste que tinha um e não multiplicou, e oferece ao que tem 10. Porque todo aquele que tem, se lhe dará ainda mais. Ele terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. E aí ele vai dizer: e o servo inútil, lançai-o agora para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, então agora nós vamos comentar o que é a percepção que a gente faz dessa parábola dos talentos. Porque é preciso entender que quando Jesus traz as parábolas, quando ele fala por parábolas, né, que é uma pergunta que os discípulos vão fazer: por que é que Jesus vai falar por parábolas? Que são essas narrativas que são uma representação figurativa. Elas trazem uma imagem. E algumas vezes eu já falei lá na minha casa, quando a gente se reúne para o culto no lar, que é como se fosse um momento da humanidade em que éramos crianças para o entendimento dessas informações do âmbito do espírito. Então, Jesus buscava os elementos próprios daquela cultura, daquele momento, para trazer a mensagem. Para fazer essa comparação, essa analogia. E os discípulos, eles perguntam para Jesus por que ele falava ao povo por parábolas. E há alguns momentos no Novo Testamento em que Jesus diz por quê. Uma delas está lá em Mateus, no capítulo 13, nos versículos de 10 a 11, e está assim: os discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer-lhe: por que lhes fala? Quer dizer, fala a eles por parábolas. E aí Jesus responde:
porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. E aí, quando Jesus está falando de compreender os mistérios do reino dos céus, é compreender a dimensão do Espírito. Já que Moisés havia trazido a mensagem de um Deus único, né? E desta dimensão do Espírito que Jesus falava, que não trazia a mensagem já trazida por Moisés, e que eles tinham a ideia de que morria o corpo, o Espírito não. Mas não se falava de reencarnação como nós falamos hoje, à luz da doutrina dos Espíritos, trazida por Allan Kardec. Falava-se, sim, que o espírito de um reencarnava no corpo de outro. Daí Elias para ser João Batista. Esse não era problema. Então, compreender os mistérios do reino dos céus é falar dessa condição do espírito, e que uma linguagem que usava figurativa para falar das coisas do espírito. Mas aqueles que eram chamados de gentios, que não eram estudiosos no sentido de ouvir a mensagem até então trazida por Moisés, não entendiam. E Jesus queria o quê? Trazer esta mensagem de forma que todos pudessem compreender o Evangelho, a boa nova, a mensagem nova que ele trazia. E nós vamos encontrar lá na terceira parte de O Livro dos Espíritos, na parte que fala das leis morais, no capítulo 1, está dizendo ali da lei divina ou natural, que vai falar da origem do conhecimento dessa lei natural, que é da lei divina, que está em nós. E então Kardec pergunta, lá na questão 619, o seguinte: a todos os homens permitiu Deus os meios para conhecerem a sua lei? Ou seja, todo mundo conhece a lei divina? E os espíritos vão responder a Kardec e respondem então a nós, né? Todos podem conhecê-la, todos podem conhecer essa lei divina, mas nem todos podem compreendê-la. Porque para compreender a lei divina, tem que sair da dimensão da matéria. E aí não é só o Espiritismo que dá isso, não. Qualquer mensagem que fale da condição da alma, que nos tira, né, do exterior e faz falarmos com o interior, faz com que a gente perceba essa lei divina. Então continuam os espíritos na resposta a Kardec. Os homens de bem e os que se decidem a investigar esta lei divina, são os que melhor compreendem a lei. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, o que nós estamos fazendo aqui, quando nos reunimos para a reflexão do Evangelho de Jesus e, no nosso caso, à luz da informação que os Espíritos nos trazem? Nós estamos buscando investigar, nós estamos buscando conhecer. É um propósito de, pouco a pouco, ir compreendendo esta lei divina. E aí é uma nota de Kardec dizendo que a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio. Qual o princípio? De que todos compreenderão a lei divina. Pois que em cada uma das nossas nova existência, né? Cada existência nova a qual nós estamos inseridos, a inteligência nossa vai estar mais desenvolvida, de forma que a gente possa compreender melhor o que é o bem, o que é o mal. Porque o bem e o mal, eles estão diretamente relacionados à nossa ignorância,
ao nosso desconhecimento. Por isso, quanto mais a gente compreende, quanto mais a gente estuda, mais a gente se aprimora. E quando a gente fala de se aprimorar, não é se aprimorar para ser capaz de falar, mas é entender para conseguir viver. Eu costumo dizer na minha casa, né, que é uma família, hoje o núcleo familiar, um pai, uma mãe e 5 filhos, sendo que desses 5, 3 já estão na construção da família deles, então eles já estão num processo de novo núcleo familiar. Agora eles têm o núcleo familiar deles, né? O terceiro começa a dar os primeiros passos agora. Eles sempre diziam que se nós tínhamos o espiritismo na nossa casa, no sentido de ter uma religião na nossa casa, era preciso que nós fôssemos quase que perfeitos. E nós sempre dizemos para ele que o espiritismo na nossa casa, a religião na nossa casa, era uma forma de nós termos ferramentas para enfrentar os momentos de turbulências. Então, nós sabemos todos que a vida nos oferece momentos de turbulência. Todos os filhos de Deus passam por momentos de turbulência na vida e depois tem o momento da bonança. Mas os momentos de turbulência, eles são maiores ou menores de acordo com as ferramentas que nós possuímos para enfrentar essas turbulências. Então, se nós pensamos, por exemplo, num furacão, né? Nós não temos isso no Brasil. Mas, se nós temos o conhecimento de que o furacão vai passar por nossa área, nós vamos, então, colocar os tapumes para evitar quebrar os vidros. Nós vamos, se é possível ter, né, aquela parte... o sótão, os lugares de se esconder que eles têm nessas regiões onde os furacões aparecem. Então, se levar a casa, eu estou protegida. Você guarda os alimentos. Caso a destruição seja muito grande, você não passa fome, não passa sede. Então, esses são as ferramentas que, uma vez a gente tendo conhecimento de que o fato vai ocorrer, você se prepara. Da mesma forma, para as lutas como agora, envolvido da pandemia, quantas pessoas nós ouvimos falar desta dor interna que sentem, da dificuldade de estarem sozinhos, do enfrentamento com a falta de trabalho, falta de dinheiro, com a dor de perder os entes queridos. Pois bem, quando nós possuímos instrumentos da espiritualização que qualquer religião possa nos oferecer, e esse deve ser o papel de uma religião que nos religue ao Pai, que faça esse nosso contato com a condição espiritual de cada um, aqueles que a possuem têm ferramentas que, se bem usadas, melhor nos colocam em confiança, mas nos fortalecem nesta fé e nessa certeza que tudo está adequado ao nosso exercício de aprimoramento, que tudo está acontecendo segundo a vontade do Pai e que o que Ele nos convida é, de fato, paciência, a fé, a resignação, ao desenvolvimento da tranquilidade, a estarmos reunidos com as pessoas que a gente tem mais ou menos afinidade, trabalhando as nossas emoções. É um momento de trabalho das emoções, né? Se a gente fala que está faltando trabalho material, é o momento do trabalho espiritual. Então, as religiões, nesse momento, dão a gente
E aí, a religião, com o conhecimento que trazem da condição do espírito, e no nosso caso, a doutrina dos espíritos, nos traz essas ferramentas, o conhecimento que é uma ferramenta, para que a gente possa desenvolver a nossa inteligência, compreendendo melhor a lei divina, a lei de amor, né? Então, aí a gente melhor decide o que é o bem e o que é o mal. E se numa só existência tudo ficasse acertado pra gente, nós não precisaríamos mais reencarnar. Não haveria entre nós o quê? Embrutecimento, selvageria. Não haveria mais a ignorância, porque todos nós haveríamos nos instruído e aí estávamos de bem, o planeta Terra passaria por um novo processo. Mas nós estamos aqui, nesse processo de cada uma das reencarnações, aprendermos, buscando nos evoluir, melhor sermos, nos tornarmos homens de bem, agirmos melhor para conosco e para com os outros, de forma que o nossa abençoada escola da terra avance. Então, Jesus falava por parábolas com esse propósito, adequar a linguagem para que todos pudessem compreender. Compreendendo a mensagem, passava pelo processo aqui, né, da inteligência, e se envolvendo da compreensão, pudesse tocar o coração de forma que aquelas lições, aquela mensagem pudesse ser vivida. Então, voltando lá à parábola dos talentos, é preciso lembrar que quando Jesus fala de talento, é comum no nosso imaginário surgir então pessoas talentosas, que são capazes de fazer coisas que outras não são capazes de fazer. São aquelas pessoas que se destacam naquilo que fazem. Sim, essas pessoas possuem talentos e com esses talentos elas são talentosas, mas nós vamos explicar, segundo a proposta de Jesus, o que ele queria dizer. Primeiro, talento naquela época, né, era uma medida de dinheiro, de troca que aconteciam geralmente entre governos, entre cidades. Tamanho o que representava isso. Então, se nós colocarmos no dia de hoje, o talento corresponderia a uma quantidade de prata. Então, seria assim, 30 quilos de prata, por exemplo, um talento, né? E, imagina, 30 quilos de prata tem um valor, um peso. Aí, vocês imaginam, 5 talentos são 5 vezes 30 quilos de prata. Como é multiplicar? Imagine, o que é preciso fazer para multiplicar 150 quilos de prata? Olha o trabalho que é necessário empreender. A gente diria, a energia, o dinamismo que é preciso empreender para, então, produzir a multiplicação desta quantidade. Então, da mesma forma, multiplicar também 2 talentos, que seria o quê? 60 quilos de prata. Se a gente pudesse transformar isso em dinheiro, quem é que aplica isso numa poupança ou na bolsa de valores que depois de um período, ainda que seja longo, como falou ali, né? Porque depois de longo tempo o Senhor volta. Como é que se multiplica isso? E quando se fala em ganhar um talento só, então vamos pensar, 30 quilos de prata, como é que você faz para deixar aquilo parado por tanto tempo? Sem produzir nada, que é quando Jesus deveria ter deixado aos banqueiros. Então, quando Jesus conta esta história, ele faz essa narrativa, no imaginário daquelas pessoas, eles sabiam
o quanto valia cada um daqueles talentos. Aquilo era um volume, uma quantia significativa para deixá-la parada. Mas quando Jesus fala desse talento, ele não está falando de soma material. Ele está falando, então, da oportunidade valiosa que cada um de nós temos. São oportunidades para a alma, oferecida a cada um de nós quando estamos na escola da terra, né? Que é o lugar onde vamos trabalhar com esses talentos de forma a multiplicá-lo. Aí a gente pensa, que seriam esses talentos que Jesus pode nos oferecer? Então, nós vamos perguntar, como é que eu faço o Espírito multiplicar a saúde do corpo? Eu vou me alimentar bem, eu vou fazer o exercício físico. Não é assim que a gente pensa materialmente? Só que quando o nosso corpo... Vou me alimentar bem também, né? Tudo isso. Vou tomar remédio que precisa. Mas Jesus está falando para a condição do espírito. Então, os meus pensamentos, aquilo que eu falo, e muitas vezes o que nós estávamos comentando antes, a gente está num exercício danado para falar o bem, né? Para ser correto. Mas estamos ainda enfrentando em nós o desafio daquilo que a gente sabe que é certo, porque conheceu, e daquilo que a gente que nós chamamos do homem velho, ali numa luta danada por esse processo de transformar, de aceitar a mensagem nova e de viver de forma diferente. Daí, dizer que o talento, né, estar envolvido de uma nova oportunidade e ter a saúde do corpo físico como talento para multiplicar, é quando você usa toda essa saúde do corpo para desenvolver o quê? A humildade. E que algumas pessoas acham que ser humilde é ser simples das questões materiais. E não é isso. Ser humilde é quando você é capaz de entender que você tem as coisas boas, mas que você tem muita coisa a melhorar ainda. Que você, em alguns momentos, consegue acertar, ótimo, mas que em muitos outros momentos a gente não consegue acertar, e aí é preciso pedir desculpas, é preciso buscar maneiras de aprender a fazer de forma correta. Isso é que é ser humilde. Então, nas relações com as pessoas, onde elas exigem maior número, maior exercício de humildade, é quando a gente, às vezes, conversa com alguém que se acha o bam, se acha, porque tem aqueles que são mesmo, né? O bam, no que falam, na maneira que trabalham, que agem. Mas aquele que se acha o bam, e eu sou capaz de olhar para ele e falar assim, aquilo que ele está falando, aquilo que ele está fazendo, da forma que ele está agindo, não é esse doce de coco que ele está achando, né? E eu, então, não vou para o enfrentamento dizendo, você está errado, você não sabe de nada. Você olha e dá o tempo porque aquilo não vai modificar aquilo que você já sabe, a maneira que você já age, a forma que você já vê o mundo. Você observa e deixa ele tocar o caminho dele. Quando pergunta pra gente, a gente fala aquilo que, com todo carinho, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente pensa, mas o outro segue a sua caminhada porque a todos nós é dada a oportunidade de aprender e de chegar ao que é correto, a ganhar essa consciência da lei divina, que é o mais correto de se viver a vida. Muito bem,
E que outra maneira, tendo eu ganhado a saúde do corpo físico, eu devo trabalhar para desenvolver talentos? Desenvolver as virtudes: paciência, tolerância, compreensão, resignação, obediência a Deus. E aquilo que foi a maior das virtudes que Jesus nos ensinou, que é o amor. Que é aí onde a gente pega muitas vezes, porque nós queremos amar aqueles que fazem parte do nosso núcleo e que nós temos afinidade. E amar aqueles com quem a gente ainda não tem afinidade. E nós temos toda uma energia do corpo físico e que a gente muitas vezes vai criar energias deletérias que nos destroem, que nos machucam, que prejudicam o nosso corpo, porque vai lesar o nosso espiritismo com as nossas mágoas, com as nossas dores, porque a gente não consegue ter paciência, não consegue tolerar, não consegue obedecer, não consegue se resignar. E aí o corpo, então, ele vem machucado, não é pelo outro. O corpo, então, vai receber marcas as quais nós lesamos, né? A gente lesa o perispírito quando a gente desajusta na caminhada. Nós vamos conhecer num próximo encontro, nós vamos trazer a história de um companheiro qual o irmão X conta a história. Então nós vamos entender como é que nós lesamos o nosso perispírito, e aí vamos trazer essa marca no corpo físico e, de novo, vamos precisar multiplicar o talento que a gente recebe com a limitação da saúde do corpo físico. Então, nós estamos falando que temos a saúde do corpo físico e é preciso multiplicar esta oportunidade. Mas e aí? Se a gente não tem a saúde do corpo físico, quer dizer que a gente não recebeu o talento? Não. Mesmo tendo ou a saúde ou a falta da saúde, estar encarnado é um talento que recebemos. Ganhar um pai ou uma mãe que serão presentes na nossa vida é um talento. Mas ganhar a oportunidade da vida sem ter pai e mãe presentes também é um talento. Porque o talento são todas as oportunidades reencarnatórias que o Pai do Céu nos oferece. Ele nos oferece essa oportunidade como um livro de exercícios, os quais nós precisamos resolver. E a gente diz assim: então, como é que eu enterro um talento? Como é que, tendo eu recebido um talento, eu vou enterrá-lo? Todas as vezes que a gente recebendo a oportunidade da vida e a gente nega, então eu nego, os pais que eu tive não servem para mim. Então, eu rechaço, não quero ver, eu abandono. Ah, mas você não conhece os meus pais? Você não sabe quem eles foram? Eles nos dão a oportunidade da vida. Só por isso precisamos ser agradecidos. E agradecido, gente, não é estar todo domingo para almoçar, para ligar e bater papo. É não nos envolvermos da mágoa e da tristeza, porque eles não fizeram aquilo que nós acreditamos que eles fossem capazes de fazer. E aí, para os pais, para os companheiros, para os filhos, para os amigos, todas as vezes que nós exigimos que o outro faça aquilo que nós queríamos, estar enterrando o nosso talento. Qual o talento? O talento de nós fazermos o melhor, de nós nos transformarmos, de olhar para esses irmãos que são oportunidades que recebemos
na Terra, são talentos que nós recebemos na Terra para desenvolvermos em nós as virtudes. Essas que nós falamos, a humildade, a condição de servir. Isso é tão difícil. A gente diz, o outro não faz para mim, por que eu vou fazer para ele? Porque eu não estou fazendo para o outro. Eu estou desenvolvendo em mim a capacidade de me doar. Aí tem gente, mas você faz tudo pelo outro. Mas se eu estou me sentindo bem, e aí o cuidado que nós precisamos ter, que há um processo, né, que a gente dá tudo e pode prejudicar o outro. Porque a gente não observa, não desenvolve em nós essa inteligência da doação. Por isso, um processo constante de estarmos estudando para o melhor doar, para o melhor oferecer. Mas nós precisamos pensar que o grande vitorioso nesse processo de transformação somos nós. Isso que a gente vem falando da pandemia, que ela tem exigido uma transformação da Terra, essa transformação do planeta, ela nos convida primeiro à transformação de cada um de nós. Então, nós falamos esse primeiro momento aqui da parábola dos talentos e eu os convido para um outro momento em que a gente volta a falar um pouco mais dessas informações trazidas pela parábola dos talentos. É para que não fique algo muito longo e, como já nos convidava Leon Denis, é preciso fazer as leituras e, muitas vezes, em doses homeopáticas. Por quê? Porque é preciso absorver a informação e refletir nelas, envolver-se delas. Então, nós chegamos ao momento em que falamos aqui de como é enterrar esse talento. E aí vamos passar para numa próximo encontro nosso, para falar qual é aquele momento em que o Senhor vai dizer, e aí, devia ter entregue o talento aos banqueiros para multiplicar. E a parte final da parábola, quando ele diz, lançai o servo inútil para fora, o que ele quer dizer com isso? Então, em nosso próximo encontro, a gente vai falar desse finalzinho da parábola, então, que vai dizer o que precisamos, o que deveria ter feito o servo que foi chamado de inútil e o que nós precisamos conhecer para também nós não sermos chamados de servos inúteis, uma vez que, tendo entregue a nós um talento que seja, a gente tenha tido condição de multiplicá-lo. Então, o nosso objetivo aqui é, com as reflexões que a Cláudia pode fazer, porque inúmeros outros companheiros nossos do movimento espírita estão nesse propósito de conhecer e de dividir as informações, porque todos nós somos extremamente comprometidos nesse processo de aprendizagem e aí, com a aprendizagem, o segundo momento, que é o de transformação para, de fato, conseguirmos viver o Cristo. Pensar o Cristo, falar o Cristo, sentir o Cristo e, finalmente, viver a lição do Cristo. Que Jesus nos envolva, nos fortaleça, que Maria Santíssima nos abrace o planeta Terra, essa escola abençoada, nesse momento tão difícil. E aí, a gente refletindo a mensagem do Cristo, possamos ser tocados para nos transformar e nos transformar esta abençoada escola da Terra. Que assim seja.